Nos primórdios de sua caminhada histórica, o ser humano era o mais improvável dos competidores, carente de atributos físicos em comparação aos seus adversários, inserido em uma diversidade biológica que privilegiava o mais forte, emergiu, evoluiu e dominou a natureza graças à sua grande capacidade de adaptação, especialmente a de construir ferramentas e armas para aumentar seus parcos recursos corporais. A habilidade que nos tornou senhores da natureza transformou-se também em nossa maior fraqueza. O homem, por necessidade de sobrevivência, criou armas para a caça, depois para a defesa e, por fim, para o ataque. A descoberta da pólvora no século IX foi de suma importância para o desenvolvimento bélico. As primeiras armas de fogo eram improvisadas e surgiram na China. Em tubos de bambu, essa mistura de salitre, enxofre e carvão vegetal, que explode em contato com o fogo, era usada para atirar pedras. Após várias melhorias no século XV, começaram a surgir as primeiras armas de fogo portáteis, que eram usadas em batalhas. Porém, só tinham a capacidade de dar um tiro antes de serem recarregadas. O soldado precisava introduzir o pavio e a bala pela boca do cano. Como a operação demorava alguns minutos depois do primeiro tiro, era muito mais fácil usar a espada. Mas a pistola não demorou muito a ser usada nas guerras como arma reserva, o último recurso de defesa em situações de emergência. A partir daí, a arte da guerra passou por rápidas evoluções. 3 séculos depois, surgiram as primeiras artilharias de canhões e os primeiros mosquetes. Mas a evolução das armas de fogo não parou por aí. Em 1884, surgiu nos Estados Unidos da América a primeira arma automática do mundo, gerando um grande interesse nos círculos militares, pois era capaz de disparar centenas de tiros por minuto. Nascia a primeira metralhadora. As armas ganharam tamanhos, modelos e especificações variadas. No século XX, com a Segunda Guerra Mundial, o aumento da tecnologia e da produção de armas com alto poder de destruição em massa foi intensificado pelos países como Alemanha, Estados Unidos, Rússia e Japão. Essas armas de fogo utilizadas durante a Segunda Guerra Mundial foram um dos meios para a destruição em massa de mais de 40 milhões de civis e 20 milhões de soldados ao longo de 6 anos. Além de causar destruição por onde passaram, também foram responsáveis por um salto tecnológico e uma grande mudança em todo o mundo. Uma dessas mudanças é que a arma de fogo passou, além da utilização militar, ganhar fins esportivos, chegando às Olimpíadas e no dia a dia de milhões de pessoas, seja para a caça ou seja para a defesa pessoal. Mas tal proximidade levantou questões polêmicas. Uma delas é se as armas de fogo trazem ou não segurança para quem as possui. As armas, por conseguinte, têm a função básica de ferir, magoar ou trem. Por isso, existem numerosos grupos sociais que pedem pelo desarmamento e pela redução do orçamento do Estado reservado ao armamento. O argumento utilizado por quem é contra o porte de armas na mão de civis é que, ao invés de diminuírem a criminalidade, apenas aumentam o número de mortes, sejam homicídios e suicídios, sejam acidentes domésticos. Com armas em casa, teme-se o aumento do feminicídio, pois os crimes cometidos contra as mulheres ocorrem, na maioria dos casos, em âmbito doméstico. Uma briga de trânsito, que na pior das hipóteses acabaria em agressão física, por exemplo, poderá resultar em assassinato, caso um dos envolvidos tenha um revólver dentro do carro. Um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, mostrou que, nos 14 anos anteriores ao Estatuto do Desarmamento, os assassinatos por tiro no Brasil subiam 5,5% anualmente. Nos 14 anos seguintes, passaram a subir apenas 0,85% a cada ano. As mortes só não caíram mais porque a criminalidade não depende apenas do número de armas à mão, mas de uma série de outros fatores. O IPEA também indicou que, cada vez que o número de armas de fogo em circulação no país sobe 1%, a taxa de homicídio se eleva em 2%. Para os defensores, o princípio moral que está consagrado no sistema legal, como parte da doutrina chamada perigo criado pelo Estado. Se o governo faz algo que coloca alguém em uma situação de perigo, ele tem a responsabilidade especial de garantir a segurança deste indivíduo. Se falhar, ele pode ser considerado responsável por qualquer dano físico ou prejuízo que venha a ocorrer. Esse princípio possui relevância direta no caso da segurança social, em especial no caso da criminalidade urbana. O porte de armas é proibido pelo Estado. Isso significa que as ruas da cidade, bem como os estabelecimentos comerciais nelas localizados, são locais que o governo promulgou, usando a ameaça de punição e violência para quem não cumprir sua ordem, que portar uma arma de fogo é proibido.
Ao coercivamente exigir que os cidadãos cumpridores da lei se desarmem, o governo está intencionalmente abolindo a capacidade destes cidadãos de efetivamente se protegerem contra agressores armados, os quais, exatamente por serem fora da lei, não cumprem as leis. O governo, em outras palavras, colocou estes cidadãos em uma posição de enorme vulnerabilidade em relação à proteção de sua integridade física e de suas posses. Entretanto, isso não seria uma adversidade caso o governo fosse capaz de garantir a segurança e a integridade física de cada um dos indivíduos do país. Na prática, isso significa que cada indivíduo deste país teria de andar acompanhado de um policial que garantisse sua integridade e segurança. Se o governo não for capaz de fazer isso, ou seja, se ele nada fizer para compensar o déficit de proteção que ele criou ao desarmar os cidadãos cumpridores da lei e deixá-los à própria sorte contra a agressão de criminosos descumpridores da lei, os quais podem até mesmo estar armados apenas com facas. Então, por definição, o governo violou o direito mais básico do indivíduo, que é o seu direito de defender a própria vida. Consequentemente, se um cidadão cumpridor da lei for machucado ou morto como resultado desta política do governo, então o governo é culpado pela violação do direito à vida